Olá, neste vídeo, o oitavo, nós vamos comentar um pouquinho mais a conclusão a que chegamos no vídeo anterior. A palavra perdida, segundo os maçons operativos, foi encontrada. Segundo os maçons especulativos, continua sendo perdida. Então, este é o ponto central e o grande segredo da maçonaria que aqui nós estamos revelando. Então vejam bem, dois blocos se formam, enormes, poderosos, como diz Sérgio Rutin, que comprovam que há um governo invisível e esse governo invisível é efetuado pelas sociedades secretas. Então, dois blocos, os cristãos, principalmente, católicos majoritariamente, e os livres pensadores, ou seja, que não aceitam a autoridade, uma autoridade central da igreja, e depois rejeitam a própria igreja, e depois se tornam inimigos dela. Então, esses dois blocos, que são, de fato, sociedades secretas, porque a maioria dos cristãos católicos não tem ideia do que é a missa católica. Ali está, em resumo, toda a síntese da cabala católica, em oposição à cabala judaica. Então, é uma sociedade secreta e o embate é entre essa sociedade secreta e a outra sociedade secreta. Esse embate começa, começa a partir do momento em que as construções dos maçons vão começar a ter proporções excepcionais. Eles abandonam a desconfiança, né? Os cristãos começam a desconfiar à medida em que percebem que alguns maçons têm construções muito grandes, muito luxuosas. E por que essas construções grandes e luxuosas? E está um exemplo, né? Tanto luxo, para quê? E outras pistas. Então, vai haver, portanto, uma cisão, uma separação. Vamos fazer uma exposição mais sistemática do que a do vídeo anterior. O livro usado agora vocês já viram outra vez, mas vou sair um pouco do livro de Kirk McDouglas, que são ambos Maçonaria e Igreja Católica, a maçonaria em 2 tomos, em 2 diferentes versões, né? Aquele que tem aquela capa, e aqui vamos pegar agora o nosso irmão Augusto Franklin Ribeiro de Magalhães. Vamos compreender a evolução dos fatos até o momento em que um grupo de iniciados acha que descobriu a palavra perdida, buscada pelo outro grupo, ainda que considera que essa palavra não é a palavra perdida e continua buscando a palavra perdida. Então, com a palavra, agora, o nosso queridíssimo irmão Augusto Franklin Ribeiro de Magalhães. Augusto Franklin Ribeiro de Magalhães começa a obra dele mostrando que há uma concordância entre as 2 instituições, ou entre quase todas as instituições. Apresenta as 3 colunas que significam sabedoria, poder e amor. Quer dizer, é a busca de todas as sociedades secretas, a busca verdadeira, dar ao homem, educar o homem do povo, o homem comum, para que ele consiga conhecimento que leve à sabedoria, que é um salto quântico. Acúmulo de conhecimento torna um homem erudito, intelectual, mas não o faz um sábio. Então, o que a sociedade secreta deve fazer é fazer com que esse acúmulo de conhecimentos dê um salto quântico e se torne sabedoria. Poder
que na verdade é poder sobre si mesmo, inicialmente, para que não se deixe vencer pelos instintos, e que a igreja vai chamar fortaleza, em vez de poder. E a maçonaria vai dizer que é poder, e de fato vai exercer o poder, a soberania, vai querer o governo do mundo. Mas a Igreja Católica também quer. As duas, portanto, agora então têm o mesmo objetivo, em dar conhecimento até que esse conhecimento se torne sabedoria, representado pela coluna do meio, a coluna dórica. Então, conhecer até se tornar um sábio. Ter forças suficientes dentro dos cristãos, dos iniciados católicos, até que essa força seja suficiente para domar os próprios instintos e tornar um cidadão absolutamente civilizado. E na maçonaria, não. Aqui, ou nas sociedades secretas em geral, porque a maçonaria é apenas um ramo de várias outras, como o Sérgio Hilton denuncia aqui, e, portanto, todas as seitas secretas, ali ele diz sociedades, aqui o autor já coloca seitas, têm o mesmo fim, dominar o mundo através dessa maneira, selecionando um grupo de pessoas, todas elas, a Igreja Católica está inclusa, fazendo essa operação, transformando o homem. Então é a construção do homem, é a transformação do homem. Então, sabedoria, todas as sociedades vão fazer isto, animando o homem a buscar o conhecimento, e depois, através de um salto quântico, esse conhecimento se torna sabedoria. Mas há algumas determinadas sociedades que se contentam com isto, e com a terceira coluna, que é o amor, a bondade, a harmonia, ou seja, construir um mundo harmônico, um mundo onde haja bondade entre os cidadãos, e a coluna da força, a bondade é essa de cá, e a coluna da força, que algumas sociedades consideram que é autodomínio, que é a capacidade da fortaleza, enquanto que as outras consideram que é força mesmo, força, poder. Então, sabedoria, poder e bondade é o objetivo de todas elas, mas interpretados de modos diferentes. Então, aqui começam o que nós chamaremos concordâncias e discordâncias. Ainda acompanhando o nosso irmão Franklin Ribeiro de Magalhães, nós vamos encontrar aqui uma alegoria, e nesta alegoria está descrita a mesma coisa. Então, o homem morre para o vício, e aí passa a ser um novo homem. E através do seu esforço, ele vai desbastar a pedra bruta, que já mostramos a vocês, tornar-se uma pedra polida, uma pessoa polida, um cavalheiro, atingir a plenitude das suas capacidades físicas e mentais, até se tornar um espelho do ser divino. Mas tem duas colunas aqui. Essas duas colunas estão agora com o nome aqui, Yaquim, que quer dizer o homem sozinho não pode fazer isso, e Yaquim quer dizer Deus é quem fará. E Boaz, que quer dizer porque ele tem poder. Então, esse quadro simbólico místico é belíssimo, e aí também, tanto nas sociedades, vamos dizer assim, mais fraternas e realmente mais verdadeiras em relação ao objetivo perseguido, construir o homem passa a ser, então, o lema é Deus construiu o homem pela metade, fez apenas a metade, e deixou que ele construísse a si mesmo o resto. Então fez a metade do homem, dando a ele as capacidades, mas deixando a ele o trabalho de fazer o resto. Essa é o significado dessa belíssima alegoria. Entenderam? Então, morre para aqueles que são escravos do vício ou da ignorância. E aí vai fazer
agora vai se transformar numa pedra polida. Aqui estão as ferramentas, a maçonaria usa essas ferramentas, a Igreja Católica abandona isso, vai ter outra simbologia, e cada um, a Blavatsky vai ter outra, a Otto de Alessio Crowley vai ter outra, não importa, a simbologia pode ser diferente, mas o fato é atingir aqui a plenitude, o corpo e o espírito. Então, a união do corpo com o espírito, portanto, carnificando o espírito e espiritualizando a carne. Esse é o objetivo que para os cristãos foi atingido em Jesus de Nazaré, que tem um corpo espiritual e um espírito, vamos dizer assim, corporificado, humano, em Reshit, mas com a ajuda de Deus, representado aqui pelo delta de um olho, com o olho dentro, e explicitado claramente pelas colunas que agora nós vamos aqui deciframos. Por que as colunas? Porque o homem não é capaz de fazer isso sozinho. Então ele necessita de Jaquim e Boaz. Deus fará, pois ele tem poder. Então esse objetivo é o objetivo do homem, mas tem que ter a ajuda de Deus. E o pavimento mosaico, que significa que há diversidade. Portanto, jamais será eliminado os pobres. Jesus Cristo disse: pobres, sempre os tereis convosco. Há diversidade de raças, há diversidade de credos, há diversidade de opiniões, e isso as sociedades, as maiores e as melhores, vão usar essa diversidade, vão reconhecer e vão dar direitos para que a humanidade tenha como ter, vamos dizer assim, praticamente, de modo prático, tenha direitos a usufruir dessa diversidade. Eu posso pensar diferente de você, nós somos diferentes, mas isso não nos impede de sermos irmãos, pertencemos a uma sociedade. Então, os iluminados, por exemplo, a pergunta focal era, quando o candidato pedia iniciação, o iniciador perguntava: se você conseguir entrar na sociedade que você está pedindo para entrar, no caso dos Illuminati, e você lá dentro encontrar um homem que lhe fez um mal lá fora, lhe envergonhou, lhe humilhou, fez você quebrar a bancarrota, você será capaz de perdoá-lo e tornar-se irmão dele? Aí a resposta, se fosse sim, então o candidato era aceito. Se fosse não, era rejeitado. Veja que coisa, como eles atingem níveis que o povo não sabe, mas tudo isso, né, é que vai ser aplicado na prática e vai criar a grande diferença. Então, seguindo ainda o nosso queridíssimo irmão Augusto Franco Ribeiro de Magalhães, há uma grande descoberta. Essa descoberta vai ser sintetizada aqui por uma figura. Essa figura é a figura central da Cabala, o Adam Kadmon, quer dizer, o homem que atingiu aquela estrela que nós mostramos há pouco, corpo e alma, a união do espírito com o corpo, a carnificação do espírito e a espiritualização da carne, simbolizado por essa figura na Cabala, que se constitui em um rei. Rei porque ele domina tudo em si e ao redor de si. Consegue, portanto, o seu reino, e chamado Malkuth. Então, mas aqui é dito alguma coisa que, que vai, com a palavra Maurice Perriard, citado por Lapage. Os únicos elementos característicos do simbolismo e do ritual na maçonaria, propriamente dita, são palavras sagradas, palavras de passe, nome das colunas, nome dos personagens representados pelos principais oficiais, e essas são todas palavras hebraicas. Aqui é dito por um maçom de alto grau que tem a sua publicação submetida ao Pontífice Geral da Maçonaria e recebe o imprimato, ou seja, a licença para poder fazer. Então, aqui está, imprimato é uma coisa que era exclusiva
da Igreja Católica. Ou seja, imprima-se, porque nós vamos defender essa ideia. Essa é a nossa ideia, que pode ser. Então aqui está a carta, veja, é um documento oficial com algo que só a Igreja Católica fazia e a maçonaria agora passa a fazer. Os livros maçônicos que terão autoridade sobre a maçonaria universal terão que ter um imprimatur, ou seja, a autoridade maior daquela região, seja como uma federação, seja como uma confederação, ou seja, sejam lojas autônomas, como é a grande loja do Brasil no Brasil. As grandes lojas têm um coordenador em cada estado. Então, aqui no Rio de Janeiro, tem um coordenador que é chamado grão-mestre, mas na verdade é um simples coordenador, e as lojas espalhadas pelo estado do Rio de Janeiro, então as grandes lojas, são autônomas, ou seja, os veneráveis mestres delas obedecem a esse coordenador, mas obedecem por um laço de fraternidade. Mas pode ser outra organização, como é o GOB, Grande Oriente do Brasil. No centro, em Brasília, há uma loja central, que é a loja federativa, e o sistema é federativo, em que ele manda e é obedecido. Então são dois sistemas. Eu pertenço ao sistema em que há um coordenador e cada loja é autônoma. Então sou venerável da loja Querube e sou autônomo. E associado à Federação de Lojas Livres e Soberana, e o sistema federativo respeita a autonomia de cada loja, enquanto que o sistema de confederação não tem. Então, no Brasil, temos as grandes lojas, que é um sistema de federativo, cujo membro que é eleito para coordená-las não tem tanto poder, mas aglutina. A capacidade dele é de aglutinar. É sempre uma pessoa respeitabilíssima, e isso está de acordo com as origens da maçonaria. Enquanto que as lojas confederadas obedecem a um sistema monárquico, em que o monarca, que é chamado, todos os dois são chamados grão-mestres, mas veja a atuação. O grão-mestre é apenas o coordenador, e cada venerável, ou seja, cada superior da sua loja, tem autonomia suficiente e está preso a ele apenas pelos laços de fraternidade e de respeito, porque por essas qualidades é que ele é eleito. Já no GOB, Grande Oriente do Brasil, trazido de Portugal para o Brasil por José Bonifácio de Andrade e Silva, que foi quem introduziu o GOB no Brasil, e aí depois houve a rebelião contra essa monarquia dentro da iniciação maçônica, e aí surgiram as grandes lojas, que aí voltam ao sistema antigo, mas de alguma maneira ainda não como eram nas guildas medievais. E aí o nosso queridíssimo Augusto Franco Ribeiro Magalhães dá aqui o segredo. Então, no final das contas, o que nós vamos ver é que na maçonaria, para atingir-se esse personagem, aqui simbolicamente um rei, que está aqui nessa alegoria, como eu já expliquei a vocês, simbolizado por essa estrela irradiante, né? E já expliquei o que é. Então, é feita através dos métodos do judaísmo. Então, tudo na maçonaria é judaico. Continua ele. Isso é tanto mais importante que a iniciação é apresentada aqui na maçonaria, tendo por finalidade encontrar a palavra perdida, Yod-He-Vav-He, que nós pronunciamos Yahvé, Javé, as testemunhas de Jeová pronunciam Jeová, mas todos sabemos que há 200.000 possibilidades de pronunciar, portanto perdeu-se a pronúncia da palavra. Os cristãos acreditam que encontraram, que essa palavra perdida foi encontrada. Então o inicial do maçom, chegando à estrela flamejante, ele continua procurando a palavra perdida. E aí, como mestre maçom, ele se compromete mais ainda. Enquanto que o iniciado cristão, ele, uma vez que ele encontra, principalmente católico agora, ele encontra a palavra perdida, que não é mais Yod-He-Vav-He, é Yod-He-Shin,
Valrê, ou seja, Javé se torna Jesus. Mostramos que aí vai ser a grande guerra. As duas sociedades secretas vão entrar num embate fantástico, e nesse embate Javé de um lado, Jesus do outro lado. Cada uma das sociedades tem a sua, vamos dizer agora, a sua bandeira maior, né? Os javistas, que remontam a Esdras, lá no cativeiro babilônico, então vão continuar dizendo que vamos procurar a palavra perdida, enquanto os vamos dizer assim, jesuítas, né, os católicos, acham que encontraram. É Jesus, o amor feito carne. Ou seja, das três colunas iniciais, sabedoria, poder e bondade, o amor, então o amor prevalece nas sociedades que são, nós dissemos, verdadeiras, enquanto que as sociedades secretas, que são falsas, procuram, buscam o poder. Não é o poder sobre si e sobre aquilo que está sob a sua responsabilidade, mas o poder para conquistar o mundo. E aqui então vem a denúncia pelo próprio Augusto Franco Ribeiro de Magalhães, que então essa diferença, a sabedoria, todas elas buscam. Então a coluna do meio todas buscam, mas as duas colunas laterais não. Depende. Então a interpretação de cada sociedade é diferente. Então, poder sobre si mesmo, sobre seus vícios, o domínio sobre si, a administração correta daquilo sobre o que eu tenho responsabilidade, ou a conquista do mundo. Na verdade, o que o Papa quer é o mundo para si. E o que o grão-mestre da Grande Loja Unida da Inglaterra quer é o mundo para si. E assim será, toda a sociedade secreta quer isso, a conquista do mundo. E aí aqui Lapage faz segundo Maurice Peyard, ele faz uma declaração de que a maçonaria considera que nesse grau, ou seja, quando se chega à estrela flamejante, se torna candidato a um terceiro passo, e esse terceiro passo vai tornar o homem rei. E esse rei vai continuar procurando a palavra perdida para aumentar, alargar a fronteira do seu reino. A denúncia é grave, porque são os próprios maçons que admitem. Então, nós estamos trabalhando a pedra bruta, para lavrar a pedra e construir, portanto, o Templo de Jerusalém. Aí, então, os católicos consideram uma traição, porque até então os dois haviam se unido, e unidos eles construíram monumentos, que nós vamos mostrar, as catedrais góticas, mas aí agora vamos ver o seguinte, né? Aqui está a planta do Templo de Jerusalém. Aqui o templo em si, aqui o templo na sua totalidade, mas uma sociedade fechada, como também é o Vaticano, uma sociedade fechada. E para chegar a isso é necessário admitir que, quer dizer, a diferença. Chegamos a uma realeza sacerdotal que na maçonaria propugna, quer dizer, luta para que se aceite que o homem que se senta na cadeira que dirige a loja é um Mashiach, representa o rei Salomão, portanto, o judaísmo. E o que está em cima do altar dele é a Shekinah, portanto, é aquele baú que Moisés mandou fazer, a Arca da Aliança. E os católicos não aceitam isso porque eles acham que o que está em cima do altar, a hóstia consagrada, é Jesus em corpo, alma e divindade. Aí nós estamos vendo que as duas sociedades têm tudo para se digladiar, têm tudo para se tornarem inimigas. Logo, aquilo que começou como sendo, aqui ele confessa, a maçonaria é universal. E o que a Igreja Católica é? Católicos quer dizer universais. Então são duas instituições universais que querem o domínio do mundo. A Igreja Católica pelo amor e a maçonaria pela trama, pelo ardil e pela força
das guerras. A maioria das guerras foram dirigidas pelos maçons. A Revolução Francesa, a Primeira e Segunda Guerra Mundiais e assim por diante. A suposta independência do Brasil, aqui nós temos um livro que fala da independência do Brasil e de outras coisas, todas elas feitas, a proclamação da República. Aqui temos a figura, vamos dizer se eu acho, tudo considerado, vamos dizer assim, fatos libertadores da maçonaria. Marechal Deodoro da Fonseca, no seu cavalo, em frente ao Campo de Santana e ao Ministério da Guerra, onde estava o imperador Dom Pedro II, proclamando a República, libertando o Brasil de um monarca, porque a maçonaria tem o seu monarca. O grão-mestre da Grande Loja Unida de Londres, não. É o que os católicos vão descobrir. O monarca judeu. Então a maçonaria judaica está dita aqui, não por mim, né? E aí o templo maçônico é, na verdade, o templo de Salomão. Dom Pedro I foi grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, aceitou, portanto, pertencer ao movimento que faria, vamos dizer assim, obedeceria a um monarca maior do que ele, um monarca judeu. Então, documento precioso para a história. Então, aí está. O imperador constitucional do Brasil é convencido por José Bonifácio de Andrade e Silva, seu ministro, a obedecer ao plano geral da maçonaria universal, que é aparentemente obedecer ao grão-mestre da Grande Loja Unida, mas na verdade obedecer aos planos judaicos de dominação mundial. E alguns aceitam isso e outros não aceitam. Então o embate vai ser entre aqueles que aceitam que a maçonaria está libertando os povos, a independência do Brasil, feita por Dom Pedro II, exatamente para que possa se libertar da ideia da nobreza, que em si se considera unida, e ficando independente dessa ideia, portanto, do Papa, porque a nobreza estava ligada ao Papa. Então, obedecer a uma nobreza judaica que vai obedecer a um rei oculto chamado Exilarca, no exílio, desconhecido. Poucas pessoas sabem quem é, e nós vamos mostrar aqui a vocês. Então, assim, aqui nós temos um livro de um maçom que descreve simplesmente o que na maçonaria se considera um movimento libertador. A maçonaria fez a libertação, a independência, a proclamação da República, a abolição dos escravos, e tudo isso para seguir um plano de um homem que está aparentemente, deste homem que está em Londres, ele é chamado por nós o Grande Dragão. O dragão é um monstro, porque lembra-se, nos mitos antigos, Javé luta contra os dragões, e Marduk luta contra Tiamat, que é um dragão, e então agora o grande dragão, portanto, Satanás, está na sede da Grande Loja Unida de Londres, e porque ele decidiu unir-se aos judeus no plano deles de conquista universal do mundo. Então, conquista universal do mundo é pleonasmo. Então, isso quem diz aqui é Maurice Pilhar. Então, as palavras de passe, nome dos oficiais, nome das colunas, Jaquim e Boaz, o trono de Salomão, que em cima do trono, a cadeira é o trono de Salomão, em cima do altar do venerável mestre, tem que se admitir que está a Arca da Aliança, que foi mandada construir por Moisés. Tudo aponta para o judaísmo, e então a maçonaria é declarada pelo Papa como sendo uma conjuração que obedece aos planos judaicos de dominação mundial. E então, enquanto os católicos acham que contar a palavra perdida, Yeshu, Yod-He ou Yeshua, Yod-He Shin, Val, 4, tetragrama, ou como um pentagrama, Yod, Re, Shin, Val, Re, não importa, ou como Yeshua, essa é a palavra que foi encontrada.
Não há mais para os católicos a palavra perdida. O que está em cima do altar é o Santíssimo Sacramento. É uma hóstia e um cálice de vinho. Ali está a palavra perdida, veja o que está escondido por trás da sociedade secreta, que é a Igreja Católica, que a maioria dos católicos não sabe. Então, com essa denúncia feita pelo... Denúncia não. Admitindo isso, né, a própria maçonaria, o livro é de um maçom, está construindo templos, ou seja, fazendo com que os judeus tenham a condição de ir até a conquista universal. Ou seja, o plano de Esdras ao fundar a Recal, a Assembleia, né, que na verdade é uma anti-igreja, está sendo levado a cabo por várias sociedades secretas e a maçonaria é a mais conhecida delas. Então o grande dragão, na verdade, obedece ao monarca universal de verdade, que é desconhecido, é chamado o exilarca do cativeiro, que ainda não mostrou a cara, mas hoje é Lord Nathaniel Barão de Rothschild, e isto é dito pelos maçons. Reconhecem isto, admitem isto. E os católicos, então, têm todos os motivos agora para se separarem. Então, as duas sociedades secretas vão se combater. Sobre esse assunto, tem mais. Esta é uma indicação clara de que nós estamos relacionando nós, a maçonaria, a origem da iniciação maçônica, tal como nós a conhecemos, aos judeus, a palavra perdida, Yod He Vav He. Que haja elementos vindo de fora, principalmente do pitagorismo. O Marquês Santillo da Aveide disse que esse pitagorismo aqui foi mal entendido. Vamos já pegar o livro dele, lembram? Vamos pegar logo? Então vamos pegar logo. Elementos do pitagorismo, Marquês Santillo da Aveide diz, interpretaram errado. Não era essa a ideia. Então, recapitulando, ele começa dizendo que houve um grande erro e que ele lamenta esse erro, né? O Arqueômetro é o nome do livro, ele é maçom de alto grau e vai dizer que a sabedoria do iniciado, seja ele pagão, como é que era nas sociedades pagãs, que agora vai se transformar em sabedoria dos cristãos. E essa sabedoria foi, infelizmente, segundo ele, deturpada pelos maçons que interpretaram erroneamente a doutrina pitagórica. Então, há assim dois Pitágoras, um Pitágora idealista ou idealizado pelos maçons católicos, né, que é o pitagorismo que quer a harmonia universal, que ele era músico e estudava música, mas a maçonaria vai pegar o Pitágoras geômetra, ou seja, através da geometria, ou seja, de uma ciência que tem cálculos e equações, vai fazer com que a maçonaria chegue, através de um plano, de um ardil, à dominação do mundo, ajudando assim que o monarca, o judeu que está no exílio, mas que é rei do mundo de fato, nós vamos mostrar a vocês isso, se torne realmente o rei do mundo. Então o problema não é mais o templo de Salomão em si, a planta é a mesma. Não é mais o tabernáculo de Moisés no deserto, a planta é a mesma. Então nós temos uma cabeça, aqui nessa gravura pequena, o peito, com os braços abertos aqui, é a cruz. E o ventre, essa parte baixa aqui. Em ambas as instituições, portanto, a coisa é a mesma. Mas podemos construir uma catedral ou podemos construir uma loja maçônica. As catedrais foram construídas, as góticas, pelos maçons na época em que estavam unidos ainda aos católicos. E aí o Marquês Santillo da Aveide vai mostrando que o simbolismo é mais ou menos igual. Aqui está. Esse simbolismo também existe na maçonaria, mas há pontos de discordância inconciliáveis, né? Então aqui está a planta do tabernáculo do deserto, lá nós mostramos a planta do Templo de Jerusalém. Não é esse, aí eles coincidem, concordam. A Catedral Gótica vai de qualquer maneira ser
construída sobre aquela planta, que pode ser do tabernáculo, pode ser do Templo de Jerusalém, mas o grande problema está aqui, né? Enquanto os pitagóricos católicos acham que a harmonia representada pela música, portanto, fazer a paz no mundo através da fraternidade é o objetivo que Pitágoras disseminou, a maçonaria e outras sociedades secretas acham que é o cálculo matemático, é o Pitágoras do delta, vai aparecer na maçonaria, o delta, que vai, através de um plano matematicamente elaborado, ajudar, aparentemente obedecendo a um monarca maçom, quer dizer, o grão-mestre da grande loja da Inglaterra, na verdade, ele, o grão-mestre da grande loja da Inglaterra, obedece, parece que é o rei da maçonaria, mas na verdade ele é súdito do rei dos judeus. Isso é a denúncia clara. E aqui o Santividal Veidre dá mais coisas que serão motivo do próximo capítulo. Quer dizer, Ishvara, Shiva, né, é na verdade um anagrama para Yeshu ou Yeshua. Se você pegar Ishva, que é a primeira palavra de Ishva, Ra é o sol, já é egípcio, então Ishvara ou Ishvara já é Shiva e Ra. Então todos dois, Ishi, Ra, Osíris, é Yeshua. Tirando o Ra, então Oshi, Osíris, e Ishi, Isis, na verdade são palavras emblemáticas que traduzem-se por Yeshu. E a mesma coisa por Shiva. Se você dividir a palavra em duas sílabas, a Ish, Shi vai ser ao contrário Ish, e Va vai ser, como está mesmo, Yeshua. Então ele diz, desde o passado, em todas as grandes religiões, como na religião egípcia, então Isis e Osíris são, na verdade, um anagrama para Yeshu. E na Índia, né, então Shiva, que é dividido em dois, e a primeira palavra é invertida, em vez de Shi, Ish, e Va é mantido, então unidas dá Yeshua. Então, o Exu. E aí, ele, para escândalo maior ainda da maçonaria, ele introduz, ele justifica o culto a Nossa Senhora, a Maria Santíssima. Então, Santividal Veidre, portanto, catolicíssimo de coração, publica sua obra O Arqueômetro para dizer: os maçons estão cometendo um grande erro, se afastando da tradição original, interpretando Pitágoras de uma maneira completamente errada, achando que os ícones de Jesus e de Maria devem ser afastados das lojas, e a guerra está declarada. Ele faz isso belíssimamente no livro, criando... o livro é muito longo e eu não posso ir além, então nosso tempo terminou, mas vamos continuar no próximo vídeo a mostrar para vocês que aí a guerra está declarada. A sinarquia é o objetivo colimado, que é um mundo debaixo de um único rei, chamado sinarca. O sinarca é o monarca universal. O pontífice romano quer ser esse sinarca. E o rei dos judeus, no exílio, ou seja, o presidente do sinédrio oculto, do grande sinédrio, da Recal, quer ser o rei do mundo. Então esses dois reis vão lutar entre si através das duas sociedades secretas e principais, Igreja Católica e Maçonaria. Este é o assunto e chegamos aqui. Então, está aqui o livro, não existe mais na praça, mas está explicando qual é o problema. Dois reis, um que é autônomo, o Papa não é desconhecido, ele mostra a cara e ele não obedece a ninguém. Ele obedece apenas a Jesus Cristo. Ele é o vigário de Cristo, o sumo pontífice dos cristãos, enquanto que o grão-mestre da Grande Loja Unida, na verdade, é um boneco nas mãos, trabalhando para o verdadeiro monarca do mundo,
que é o rei dos judeus. Hoje, Lord Nathaniel de Rothschild, mas já foi o Marquês de Montefiore, já foi o Conde de Hesse e outros. Então descobrimos que existe de fato isso e descobrimos como? Descobrimos pela própria história dos judeus. Aqui eles dizem isto. Então vai ser impossível provar que o Marquês de Santana de Alveíde está errado e que essa descoberta de que nós católicos encontramos na palavra perdida, enquanto que eu, mestre maçom grau 33, enquanto que os mestres maçom grau 33 que obedecem ao dragão, assim que nós chamamos Tiamat, né, contra o qual a luta é feroz, obedece, sem que o mundo saiba, ao monarca universal dos judeus. Até a próxima, essa é a 8ª.